Então, bom dia, pessoal. Essa é a nossa 17ª aula da disciplina de Física 3, período 2021/1 do Instituto de Física da UFRJ. A gente vai começar o que se chamaria propriamente a segunda parte do curso, tá? Que é o capítulo, então, se eu bem me lembro, 27, talvez. De qualquer maneira, o nome dele é Campo Magnético e Força Magnética. Nessa segunda parte do curso, a gente vai estudar um outro tipo de interação, que também, no final das contas, a gente vai ver que tem a ver com carga elétrica, tá? E esse outro tipo de interação é chamada interação magnética, tá? E, na verdade, nessa segunda parte do curso, a gente vai ver ainda mais lá para o final, aí fica um pouquinho condensado, que são fenômenos em que a gente tem situações completamente dinâmicas, tá? Coisas variando de qualquer maneira no tempo, tá? Bem altamente não estacionárias, tá? Isso também faz parte dessa segunda parte do curso, tá? E ela vai ter consequências, essa questão de campos eletromagnéticos dependentes do tempo, vai ter consequências bem espetaculares que vão ser exploradas caso vocês venham a fazer Física 4, quando então vai se demonstrar a existência, graças a esses fenômenos não estacionários, né, das chamadas ondas eletromagnéticas. Mas vamos com calma, né? A gente vai começar estudando primeiro esse novo tipo de interação, que é a interação magnética, tá? Então, para isso, a gente pode tentar seguir um esquema descritivo para esse tipo de interação, assim como a gente faz para tudo que é interação, tá? Então, no caso da interação magnética, vocês sabem me dizer de quebra, sim, logo de saída, desculpa, qual é um dispositivo, né, uma coisinha que tem essa interação magnética do dia a dia e que, na verdade, já é conhecido desde a antiguidade, tá? Quais são objetos com os quais a gente pode brincar e ver aparecer um novo tipo de força que a gente chama de força magnética? Vocês têm alguma sugestão? Pô, um imã. Bússola. São ímãs, né, ou bússolas. Beleza. Uma bússola não passa também de um ímã, tá? No fundo. A agulha da bússola é uma agulha imantada também, tá? E esses ímãs são uns objetos, né, umas peças, umas barras, que já são conhecidas desde a antiguidade, tem registros históricos disso, tá? Eu acho que desde antes de Cristo até, talvez, se eu me lembro direito, tá? Eu não anotei aqui. Então, a primeira tentativa que a gente poderia ter para descrever esse novo tipo de interação, chamada magnética, que ocorre entre objetos que são, por exemplo, os ímãs, é qual? É sempre aquela historinha tendo em mente aquele paradigma, né, de campo ser o intermediário que transporta a ação da fonte até a teste, a partícula de teste, né? Então a gente poderia pensar, olha, os ímãs, a gente sabe, né? Um ímã ele tem tipicamente um polo norte e um polo sul, né? Apesar do nome norte e sul, é como se a gente pudesse pensar, olha, é como se esses polos eles fossem cargas magnéticas, né? Bem parecido com o que acontece com a carga elétrica, só que no caso da carga elétrica a gente chama um tipo delas de positiva, o outra de negativa. Então aqui o que, quem sabe, a gente poderia tentar começar a explicar essa interação magnética, supondo que o que dá origem a ela são essas cargas magnéticas que são ou do tipo norte ou do tipo sul. E ao invés de chamar de cargas, é muito comum se chamar de polos, né?
mas é como se houvesse as partículas ou os corpos, eles podem ter uma nova propriedade que não vai mais ser carga elétrica, vai ser carga magnética. Elas vêm em dois tipos, norte e sul, e também pode, por isso, fazer com que haja, dependendo como a gente disponha, né, as barrinhas, os ímãs em barra, os polos norte mais próximo, ou sul mais próximo, ou então norte e sul mais próximo, a gente pode ter atração ou repulsão, tá? E até aí realmente funcionaria essa analogia, essa tentativa de explicar essa nova interação como sendo, olha, quando uma partícula de fonte ela tem uma carga magnética QM', esse linha é para indicar que é da fonte, tá? É por simplicidade, eu vou chamar a carga da fonte aqui de QM' e a da partícula de teste QM, a carga magnética, a pretensa carga magnética, tá? E aí, a carga fonte, a partícula com carga magnética fonte, cria um novo tipo de campo que também é vetorial, tá? E se costuma chamar de campo magnético e designar pela letra maiúscula B, tá? E aí, uma vez criado esse campo ao redor do polo norte, por exemplo, aí ele, numa outra partícula de teste, que tem a carga magnética, ele vai poder fazer uma força e aí fecha esse esquema descritivo, tá? O que acontece? O que acontece é que para esse esquema ficar bem legalzinho, bem mais parecido com aquilo que a gente escreveria para descrever a força elétrica, a interação elétrica, eu teria que ser capaz, né, que nem no caso, se ao invés de aqui eu ter escrito campo magnético, eu tivesse escrito campo elétrico, a propriedade que cria campo elétrico na fonte é a sua carga elétrica e a propriedade que faz uma partícula de teste sentir o campo elétrico é a sua carga elétrica também, da teste, né? E a gente sabe que, no caso da interação elétrica, existem partículas só com carga negativa, por exemplo, os elétrons, e existem partículas só com carga elétrica positiva, que são os prótons, né? Então, se a gente quisesse levar essa analogia, esse esquema descritivo aqui, às últimas consequências, ao pé da letra, a gente deveria ser capaz, não é verdade, pessoal, de isolar, separar um objeto para que ele tivesse só polo norte, só carga magnética de um tipo, positivo ou negativo, entre aspas, vamos dizer que é o norte, e um outro objeto que só tivesse carga magnética sul, tá? Que nem acontece com partículas carregadas eletricamente, né? E qual é um jeito natural que a gente poderia tentar fazer isso? É a gente pegar um ímã e um ímã em barra, por exemplo, tem um polo norte, um polo sul, a gente quebrar o ímã na esperança de que, como às vezes a gente chama isso aqui, uma metade dele de polo norte, a outra metade a gente tende a chamar de polo sul, e se isso são cargas magnéticas que se comportam de maneira semelhante com cargas elétricas, é porque essa metade aqui da direita deve ser só sul. Tudo aqui na metade da direita deve ter essa tal carga magnética só do tipo sul. E na esquerda, só do tipo norte. Se a gente quebrasse o ímã por aqui, ou cortasse, né? A gente deveria ter a esperança de ficar com uma metade só com norte e a outra metade só com sul.
Eu recomendo que vocês façam isso. Compra um ímã baratinho, tá? Uma ímã em barra e tenta cortar, quebrar na metade. E o que vocês vão obter? Por incrível que pareça, as duas metades quebradas continuam, cada uma delas tendo não só a da esquerda um polo norte, mas, de novo, um norte e um sul. E a da direita, não só um polo sul, mas também um sul e um norte. Tá? Então, e todas as experiências que se fizeram para tentar isolar o que seria os chamados monopolos, mono de um, né, em grego, tá? Nunca se conseguiu isolar, se separar, se encontrar um corpo, um objeto, uma partícula que só tivesse polo norte, ou um ímã que só tivesse polo norte, ou um ímã que só tivesse polo sul. Professor, Diz. aquele imã de geladeira, qual que é o polo norte? Tipo, onde fica? Qual que é o polo sul, assim, sabe dizer? Se você virar ele, provavelmente, tipo aquelas propagandas que a gente compra, né? Uhum, E aí os caras dão um quadradinho, né? Uma chapinha, né? Por exemplo. uhum. Se você virar, ele vai continuar colando na geladeira, provavelmente. E eu diria que o polo, um dos polos, o norte ou sul, não sei qual, depende de como você colou, ele vai ser o que está colado e o sul vai ser na face oposta. E o que que faz, tipo, ficar meio que na parte da frente e de trás e não, tipo, longitudinalmente dividido os polos? Olha, o imã, ele é uma coisa, apesar de ser conhecido há muito tempo, desde a antiguidade, desde antes de Cristo, o, a compreensão, a explicação dele é bem complicada, tá? De qualquer maneira, em grandes traços, um ímã, ele é um material ferromagnético, tá? Chamado ferromagnético, e ele tem domínios, tem regiões de que, conforme você vai juntando, né, para fazer a barra, ou mesmo se você tratar um pedaço de ferro, né, de maneira aquecer ou sujeitar um campo magnético externo, você faz certas propriedades atômicas dos átomos que constituem essa barra se orientarem, é como se fossem uns dipolos. A gente vai ver isso no finalzinho desse capítulo. E aí, o que faz uma parte ou outra parte da barra se comportar como se fosse tipo o Polo Norte ou tipo o Polo Sul é essa orientação de giros de correntes elementares atômicas ou até eletrônicas dos elétrons dentro dos átomos. Num material usual, que não é magnético, tá? Que não é um ímã, você tem essas correntes microscópicas completamente aleatórias, desorientadas, umas para um lado, outras para outros. E aí isso faz com que esse material não seja um ímã. Quando você tem um outro material, tipicamente certos magnetita, né, certos minérios, em que esses giros dos elétrons eles estão mais ou menos nos vários átomos, numa região macroscópica, orientados, girando no mesmo sentido, no mesmo eixo, no mesmo sentido, aí isso faz o efeito de dipolo ficar reforçado e aí constitui, né, gera ora um polo norte, ora um polo sul. Você pode até com isso ter um pedaço de um objeto
que tenha vários desses domínios norte e sul. Não precisa ser só 2, tá? Mas sempre é aos pares, tá? Você sempre tem essa coisa curiosa de... Você não tem um ímã, você não consegue fabricar um ímã que tenha, digamos, 2 polos norte e 1 polo sul. Tá? Vai sempre aos pares. E a razão, eu não sei se eu consegui te explicar, é por esses movimentos microscópicos dos elétrons nos átomos constituintes do material. Tá? Beleza, deu para pegar assim. E com isso eu já até meio falei alguma coisa que vai antecipar algo da próxima transparência, tá? Mas antes disso, eu vou perguntar para vocês. Se ao invés de eu ter aqui um ímã em barra desenhado que eu tirei do nosso livro, e aí tentar quebrar para separar o norte e sul, e eu falho, não tenho sucesso, nem eu nem ninguém, nunca se conseguiu separar só um polo norte, só um polo sul, isolar, tá? Eu tivesse cargas elétricas, por exemplo, um átomo neutro, o que é um átomo neutro? Tipicamente, se fosse, por exemplo, de... Opa! Se fosse átomo de hidrogênio, né, tem um próton e um elétron. E o que a gente consegue? No caso de carga elétrica, né? A gente sabe que tem jeito de ionizar um átomo e separar, isolar, ter sozinho só um próton ou só um elétron. E uma das leis que envolve essa tal carga elétrica, vocês já podem talvez ir se acostumando, se é que já não estão, né? Uma das leis muito importantes, nem é tanto a lei de Coulomb, mas é mais a chamada lei de Gauss, do campo elétrico. Tá? Até porque, a partir dessa lei, para uma partícula carregada, parada, né, com simetria esférica, a gente consegue deduzir o que talvez vocês pudessem achar que é a lei mais importante, que é a lei de Coulomb. Mas não é bem assim. Na verdade, essa lei de Gauss, quando a gente até concluir o curso, vocês vão ver que ela é uma das chamadas equações de Maxwell. Eu já estou adiantando isso para vocês. Mas por que eu botei isso aqui, relembrei isso aqui? É porque eu vou agora pedir para vocês pensarem no análogo dessa lei para o campo elétrico, só que agora para o campo magnético. Imagina, pessoal, que eu tentasse circundar um ímã com uma superfície fechada, que ao invés de pegar o ímã todo, ele pegasse só metade, uma das metades, ou um dos lados aqui, tá? E aí, isso aqui não é demonstração de nada, mas eu só estou pedindo para vocês fazerem como se fosse um teste psicológico, tá? Tenta, dado que ao quebrar o ímã eu não consigo separar Polo Norte e Polo Sul, adivinha para mim o que eu devia colocar aqui no lado direito se eu fosse calcular o fluxo do campo magnético através de qualquer superfície fechada. Se valesse essa analogia de carga elétrica aqui nessa fórmula de cima com carga magnética na fórmula de baixo,
qual seria a carga magnética que eu sempre teria encerrada dentro, no interior de qualquer superfície fechada através da qual eu estivesse calculando o fluxo. Essa coisinha que eu falei para vocês sugere um determinado valor aqui ou não? Eu estou perguntando. Sempre junto com o Polo Norte tem um Polo Sul. Então, se o Polo Norte fosse uma espécie de positivo, ou o contrário, e o Polo Sul negativo, o que eu teria que botar aqui nesse lado, seguindo essa analogia? Olha, quem gera campo elétrico é carga elétrica e quem gera campo magnético é carga magnética. Só que eu nunca consigo separar a carga norte de carga sul. Então, se fosse essa analogia válida, isso é só um argumento informal, tá? O que eu deveria escrever aqui do lado direito? 0. Exato, né? E é isso que eu quero, de fato, aproveitar dessa analogia que é capenga. Mas é isso mesmo, tá? Essa fórmula aqui é uma fórmula que todo campo magnético que a gente cria ou mede na natureza nunca viu desobedecer, não satisfazer essa equação aqui. Todo campo magnético, o fluxo dele através de qualquer superfície fechada sempre é zero. Nunca se viu nenhum campo magnético criado na natureza, existente na natureza, onde isso não fosse verdade. Muitas experiências já foram feitas para tentar ver se isso era ou não verdade. E todas sempre confirmaram até agora isso, tá? Então a gente considera essa equação, essa lei, como uma das leis básicas para esse novo tipo de campo, que é o campo magnético. E naturalmente a gente vai chamar essa lei de Gauss, mas para diferir dessa para o campo elétrico, a gente vai chamar de lei de Gauss do magnetismo, ou do campo magnético. Tá bom? Isso é uma restrição sobre aqueles campos vetoriais que podem querer se fazer de besta e serem campos magnéticos reais. Se tiver um campo vetorial que a gente dê para vocês e através de alguma superfície, o fluxo, que é essa integral aqui, né, dele, nessa superfície fechada, ele não for zero, vocês podem ter certeza que esse campo magnético, ele não pode ser criado assim, dessa maneira. Ele não é um campo magnético real, verdadeiro, tá? Todos que a gente mediu e observa até agora sempre obedecem essa equação, então a gente trata ela como verdadeira PT saudações, inverte o jogo, né? A gente sai de um conjunto finito de observações e se inspira nisso para tratar agora isso como sendo uma lei verdadeira sempre, né? A gente faz esse passo de indução, né? E passa a tomar isso como nosso axioma, postulado, e deduz dele consequências, e vê se continua batendo com a experiência, e até agora sempre bateu, tá? E o que fisicamente isso quer dizer? Eu gosto de pensar assim, eu acho que é como o nosso livro talvez também fale, né? E o fato de aqui ser zero, para esse fluxo através de qualquer superfície fechada,
está dizendo que nunca na natureza se encontrou os chamados monopolos magnéticos isolados. Nunca se encontrou. Beleza? Perguntas até aí, pessoal? Sem dúvidas. Bom, diz. Sem dúvidas, professor. Obrigado. Tá bom, então vamos em frente. Mas qual é a moral dessa primeira tentativa? Olha, a gente queria descrever essa nova interação entre ímãs, interação magnética, recorrendo, quem sabe, a dizer que cada partícula, cada corpo, cada objeto que sofre esse novo tipo de interação magnética é porque ele tem que ter um novo tipo de propriedade, que é essa chamada carga magnética, esse polo, monopolo magnético, seja na fonte, seja no corpo de teste. Mas isso não foi totalmente bem, não saiu muito bem, né? Porque algumas analogias, algumas consequências que a gente esperaria dessa analogia não estão exatamente como estava no caso da carga elétrica. Então eu estou resumindo aqui, é claro, pessoal, uma história de o que a gente faz num curso didático, né? Ou em qualquer curso, é resumir o que aconteceu na história do entendimento, né, de certos fenômenos de maneira extremamente condensada. O estudo do fenômeno de magnetismo, ele levou séculos, tá? De maneira mais intensa, no mínimo séculos, tá? E durante um certo tempo, até o final do século XIX, o pessoal tinha muito essa ideia de explicar a interação magnética via polos mesmo, e até tinha uma espécie de lei de Coulomb para o magnetismo, parecida com a lei de Coulomb para a carga elétrica. Só que aí, mais no início desse século, final do século passado, não é no início desse século, desculpa. No início do século XX, final do século XIX, é que o pessoal começou a perceber que esse esquema que está aqui esboçado não é um esquema totalmente válido, correto, tá? Porque não existem monopolos ou cargas magnéticas isoladas. Então, o que eu vou perguntar para vocês é o seguinte: além de ímãs ou bússolas poderem sofrer esse novo tipo de interação chamada magnética, vocês têm algum outro objeto, alguma outra coisa que também sofre ou causa interação magnética, além de ímãs? E eu estou perguntando isso que é para tentar imaginar um outro esquema para explicar por que surge campo magnético e por que ele faz força sobre determinadas partículas ou corpos que a gente chama força magnética. Qual é um outro objeto que a gente tem dentro de casa, no dia a dia, né, que também sofre força magnética, além de ímãs? Você pode criar um campo magnético através de indução em uma bobina, não? Pode. E o que então você diria que é a fonte, a causa, no caso dessa bobina, do campo magnético? Como que você colocaria a culpa, a fonte? Porque numa bobina tem alguma coisa passando que não É é, a corrente elétrica em movimento espiral que gera o campo elétrico. É isso, né? é algo nesse estilo, certo? Ou seja, uma outra maneira de estudar fenômenos magnéticos é usando correntes elétricas, não é isso, pessoal? Dois fios, ou mesmo um único fio, ou essa bobina que o Lucas estava falando, contanto que passe corrente nela.
Se eu botar uma bússola do lado, que como eu falei, é um polo norte e um polo sul, é um ímãzinho. Essa corrente que passa no fio deflete a bússola. Inclusive, o nosso planeta, a Terra, a gente imagina que ele é um grande ímã, tá? E, de novo, explicar o magnetismo do nosso planeta é uma coisa que pode ser bem sutil, complicada, tá? E o nosso planeta, ele é um grande ímã, ele cria também, tem polos norte magnético e polo sul magnético, que é o oposto do geográfico, tá? Por acaso, tá? Porque, na verdade, na história geológica do nosso planeta, o pessoal tem indícios de que o Polo Norte e o Polo Sul magnético do nosso planeta, eles andaram se mexendo, tá? Mas hoje em dia, né, já, na verdade, acho que há alguns milênios, talvez, no mínimo séculos, mas milênios, acho mesmo, o Polo Sul magnético está mais ou menos no Polo Norte geográfico e vice-versa, tá? Mas o que eu estou querendo dizer? É por causa disso que a gente tem a bússola podendo ser usada para nos orientar, né? Porque o nosso planeta ele tem campo magnético e a isso a gente vai aprender para o final desse capítulo. A presença desse campo magnético gerado pelo nosso planeta faz com que uma bússola se oriente numa determinada posição na superfície da Terra, sempre numa certa direção e sentido, tá? E aí isso pode ser usado para navegação, como o pessoal, a gente sabe razoavelmente, tá? O que isso está querendo indicar? É que o nosso planeta, já que ele é uma fonte de campo magnético, ele deve ter, se eu não quero mais dizer que a verdadeira propriedade que cria campo magnético é um tal carga magnética, porque isso, no fundo, nunca se conseguiu isolar. E agora eu coloquei a corrente na jogada, uma outra maneira de gerar campo magnético. O que eu estou querendo dizer é, dentro do nosso planeta deve ter correntes elétricas com carga elétrica usual lá dentro. Deve ter partículas carregadas lá dentro do nosso planeta, girando, se movimentando, e por isso elas devem criar esse campo magnético que a gente observa na superfície da Terra. Beleza? Aceito isso, que uma outra maneira de se criar campo magnético e sentir, né? Porque ao invés de eu botar aqui do lado uma bússola, eu poderia ter botado um outro fio, tá? Com corrente passando nele. E linha aí. E aí eu veria os fios ou se atraírem ou se repelirem. Depois a gente pensa, tá? No final desse capítulo a gente vai saber se atrai ou se repele quando a corrente está no mesmo sentido ou em sentidos opostos, tá? Mas não importa. Mas o fato é que vai ter uma força de novo tipo magnética entre esses fios com correntes, tá? Então, o que a gente vai agora tentar alterar nesse esqueminha explicativo aqui, descritivo, a gente vai continuar pensando como sempre. Existe um corpo, uma partícula de fonte, criando o novo campo responsável pela nova interação, que é o campo magnético. E aí, se eu tiver uma segunda partícula com alguma propriedade conveniente, ela pode sentir a força magnética nova sobre ela. Qual é a propriedade que dá origem a essa interação magnética?
a gente não vai pensar mais que é carga magnética. Não. A gente vai pensar, e isso passa para o próximo, transparência. A gente vai pensar que é devido à corrente. Mas corrente é o quê? Corrente elétrica, pessoal. Corrente elétrica é algo que a gente já está careca de saber mais ou menos. Ela é simplesmente aquilo que a gente chama corrente elétrica, ela é um bando de partículas eletricamente carregadas, com carga elétrica comum, que a gente já estudou. Só que em movimento, essas partículas. É por isso que é corrente. Então, a nossa tentativa de explicar esse novo tipo de interação intermediada por esse campo chamado magnético B, vai ser dizendo que uma fonte ela cria uma partícula. Ao invés de a gente pegar logo e explicar a corrente como um todo, que são várias partículas, a gente vai tentar começar com uma coisa mais simples, uma única partícula. A gente vai imaginar que ela está em movimento, ela é carregada eletricamente e ela tem uma velocidade diferente de zero. E aí isso faz com que ela crie um campo magnético. E aí, quando esse campo magnético está num lugar que tem uma outra partícula dita de teste, com uma certa outra carga, uma certa também em movimento, não parada, aí vai fazer sobre essa partícula de teste surgir uma força magnética, tá? Então isso vai me levar ao seguinte, o esqueminha que a gente vai... Como esse novo tipo de interação magnética, vocês vão ver, ele é muito mais complexo, muito mais complicadinho do que a interação elétrica que a gente estudou até agora. A gente vai pegar esse esquema vermelho de tentativa para descrever e explicar a nova interação e a gente vai estudar em 2 pedaços, tá? O mais natural talvez fosse, primeiro a gente vai aprender a como a fonte com carga elétrica em movimento cria o campo, e isso seria dar uma fórmula, descrever a chamada lei de campo, tá? É essa parte aqui, essa metade em cinza, tracejado. Só que a gente não vai fazer isso. A gente vai seguir todos os livros, em particular o nosso oficial, e vai descrever essa parte em cinza, ou seja, a lei de campo, no próximo capítulo. Nesse capítulo agora, o que a gente vai descrever é a segunda metade. A gente vai aceitar que tem um campo magnético que foi criado, sabe-se lá como, tá? E aí, mas aceito isso, a gente vai querer entender, começar a descrever como ele faz uma força sobre uma partícula de teste eletricamente carregado, carga Q diferente de zero e com uma certa velocidade V diferente de zero. É essa parte em azul, essa metade em azul desse esquema vermelhinho aqui, que a gente vai se restringir nesse capítulo agora, que é, então, descrever a chamada lei de força magnética. Tá claro, pessoal? Assim, professor, mas por curiosidade, por que a gente sempre começa pela força e depois vai pro campo? Se eu não me engano, na parte elétrica a gente também começou com força, né, com a lei de Coulomb, e depois foi para descrever o campo. Não, mais ou menos, Matheus. Eu tentei, não sei se tu se lembra, o que eu chamava de lei de força, mesmo para o caso elétrico, era isso aqui, ó, que é. Eu não chamei, é só porque eu estava querendo antecipar o que eu ia fazer agora aqui também, tá? Eu não chamei a lei de Coulomb,
poderia, e todo mundo chama, de lei de força elétrica, tá? O que eu chamei de lei de força foi só a equação que me dava a força em função do campo. Porque na minha cabeça sempre uma interação entre dois corpos é via um campo. E o que eu chamo de lei de força é quando eu apresento a força em função do campo. A outra metade é que eu chamo de lei de campo. Para uma partícula pontual é essa metade aqui, que eu vou chamar linha, tá? Essa aqui, né? Eu não sei se tu se lembra, Matheus. Eu tentei distinguir e chamar já lá no caso da força elétrica, da interação elétrica, perdão. Essa fórmula de lei de campo, não sei se tu se lembra, e essa fórmula de lei de força. Tudo para partícula pontual, tá? Se eu juntar essas duas, é claro que vai dar o que você ou a maioria das pessoas talvez chame de, sem dúvida, eu também chamo isso de lei de Coulomb, mas talvez até a maioria até chame isso de lei de força de Coulomb. É terminologia, tá? Mas eu não sei se tu entendeu a distinção que eu quis fazer. Deu sim pra você, ficou claro, ficou claro. Foi E mais curiosidade lá, mesmo de porque a gente já não como olha eu... direto do campo, né? Já que o campo gera força. Isso, dessa maneira, né? No caso. E eu não quis, para não ficar igual ao ensino médio, eu não quis logo pegar a lei de Coulomb e apresentar assim para vocês, e aqui nela não tem campo nenhum. Eu quis já desde a primeira aula, e se eu me lembro, talvez eu tenha feito assim, em outros períodos eu fiz, e acho que nesse devo ter feito porque eu prefiro mesmo. Eu desdobrei em duas metades. Se foi essa que eu apresentei primeiro, ou se foi essa, eu não me lembro, tá? Mas que eu devo ter desdobrado nessas duas metades, eu devo ter feito isso sim. Se juntar as metades, vai dar isso aqui. O que a gente vai fazer aqui? Eu primeiro vou escrever um análogo disso, que é essa parte azul. E no próximo capítulo eu vou escrever um análogo disso aqui, que é essa parte cinza. Tá claro? E só depois é que eu vou juntar as duas. Como cada uma dessas fórmulas, correspondente a azul aqui e correspondente a cinza no próximo capítulo, já vai ser fórmulas mais complicadas do que essas aqui, é tradicional dividir nessas duas metades, tá? Agora, por que não se dá primeiro o campo, a cinza, e ao invés da azul, aí eu não sei. Razão histórica, didática, sei lá. De certa forma, a lei de força magnética que eu vou dar agorinha, ela é mais simples do que a lei de campo magnético. Eu espero, talvez, convencer você. Então, talvez por isso é que a gente costuma dar primeiro essa parte azul, a lei de força. Tá claro? Tá legal? Faz sentido sim, professor. Obrigado. Valeu. Bom, quando eu tenho uma grandeza nova, no caso aqui vai ser o campo magnético, a gente pode falar de da sua unidade, tá? Mas para falar da sua unidade, na verdade, eu não posso pegar essa grandeza campo magnético em abstrato, eu vou então já vir aqui com uma lei de força. Eu vou apresentar, sem mais demora, a lei de força magnética, tá? E como é que é isso? É essa lei aqui. A força magnética deixa eu ver como é que eu estou fazendo. Tá bom, isso vai ficar... Então, eu alterei um pouco. Então, tá bom. Eu vou deixar para o próximo slide, a próxima transparência. Eu vou, então, antecipar
que a unidade com que se mede força magnética no SI, no Sistema Internacional de Unidades, ela tem um nome que é o Tesla, tá? E o símbolo é o T maiúsculo. Esse Tesla, eu não fiz meu dever de casa, mas ele é, acho que Nikola Tesla, era um engenheiro físico. Bom, vocês podem googlar aí mais rápido do que eu, me ajudar se quiser. Eu acho que ele era iugoslavo. Depois eu acho que ele até foi para os Estados Unidos, talvez tenha se naturalizado americano, não sei. E eu acho, também não me lembro quando ele viveu, mas acho que deve ter sido século XIX, chutaria eu, tá? E fizeram até um filme, parece que ele fez várias invenções, era um cara muito prático, tá? E uma outra unidade comum também, não é a unidade oficial do SI do campo magnético, é o Gauss. E o Gauss é 10.000 vezes menor que o Tesla, tá? Perdão. Abreviatura do Gauss, G, simplesmente G. E o Gauss é o Gauss mesmo, Carl Friedrich Gauss, Johann Carl Friedrich Gauss, matemático, físico, acho que do século, talvez 18, não me lembro, tá? Bom, dado isso, eu vou falar alguns valores aqui típicos de campo magnético. Vocês me desculpem que está em inglês ainda, eu não tinha adaptado, mas eu vou começar com alguns valores muito pequenos e ir para valores bem grandes, tá? Então, quando vocês blindam, criam uma sala para que tenha o menor campo magnético possível, uma sala magneticamente blindada, tá? A gente consegue fazer com que o campo lá fique quase zero, fica com esse valor, 10 a menos 14 Tesla, tá? É um mínimo que a gente consegue de campo magnético, tá? Porque, para começo de conversa, na superfície do nosso planeta, como eu acabei de falar, a gente sabe, né? Existe campo magnético, como está aqui. O campo magnético terrestre, ele é dessa ordem Tesla, eu acho mais fácil decorar, ele é da ordem de 1 Gauss, ou meio Gauss, tá? Ou seja, ele é 10 a menos 4 Tesla, tá? Um campo magnético típico na superfície da Terra. Ele varia de ponto para ponto, tá? Tem regiões na Terra, e dizem, por exemplo, aqui no Brasil, lá perto do Paraná, em algum lugar, que tem uma região de campo magnético bem mais, quer dizer, algo mais intenso do que em outras regiões do Brasil ou da Terra, tá? E em outros países também. Mas é mais ou menos dessa ordem, tá? De 1 Gauss, tá? Um meio termo é no espaço interestelar, tá? No espaço entre as estrelas da nossa galáxia, por exemplo. O pessoal tem como medir de maneira indireta, via espectro, né? Analisando o espectro das estrelas, ou do gás entre as estrelas, e aí determinar qual é o correspondente valor do campo magnético lá naquela região de onde vem a luz, o espectro, tá? E aí é esse outro valor aí. E pode ser bem alto, tá? Um ímã típico de geladeira, ele tem esse valor de... tem que ser maior do que o campo magnético do nosso próprio planeta, claro, né? Porque senão, se o campo criado por um ímã perto dele,
não fosse maior do que o do nosso planeta, ele não ia conseguir o ímã, né, defletir uma bússola, tá? Então ele tem que ser alguma coisa maior, mas ele não é muito maior, tá? Ele não é muito maior, tá? Ele também é da ordem do... Perdão. Ele é... Aqui está um ímã em barra pequeno, tá? Perdão, ele é bastante maior, tá? Bem perto dele, pode ser bastante maior, tá? De novo, a Terra tem 1 Gauss de valor para o seu campo magnético típico, ao passo que um ímã em barra comum, deve ser tipo de geladeira, ele é 100 vezes maior, os campos que ele cria perto dele. É claro que longe dele deve diminuir o campo, deve cair, né? E isso a gente vai aprender exatamente qual é a lei de campo a partir do próximo capítulo, tá? Então é isso. Você pode variar o valor desde 10 a menos 14 Tesla até a 1 vezes 10 a 9 Tesla. Por exemplo, estrelas, tem estrelas, como são essas estrelas ditas de nêutrons, tá? Que são formadas, elas são estrelas tão compactas que os elétrons se juntam com os prótons e aí por acho que é decaimento beta, né? E eles formam nêutrons. Elas são estrelas, de fato, como o nome diz, de nêutrons, tá? As partículas constituintes delas são nêutrons, tá? E aí, para esse tipo de estrela, frequentemente tem campo magnético associado, tá? E aí pode ser dessa ordem aqui, 100 milhões, né, de Tesla, tá? Então, realmente, esses são valores típicos para o campo magnético, tá? No nosso laboratório, no laboratório terrestre, vocês podem ficar assim, se quiser decorar, não sei, nessa ordem, né? Pode variar desde 1 Gauss, que é o campo natural do nosso planeta, campo magnético, que é 10 a menos 4 Tesla, até para eletroímãs ou ímãs feitos a dedo para fazer experiências específicas de magnetismo no laboratório, pode chegar até 10 Tesla, ou seja, 100 mil vezes maior do que o campo da nossa Terra. Tá legal? Bom, então vamos à lei de força propriamente. Quem descobriu essa lei de força magnética, historicamente, como sempre a gente simplifica aqui, mas em parte foi o Heaviside no século XIX, tá? Um inglês, e em parte, estendendo um pouco a coisa do Heaviside, foi um próprio holandês no final do século XIX também, comecinho do XX, que é o Lorentz, muito famoso, esse físico holandês, tá? E a lei é simplesmente essa aqui, sem maiores demoras, que eu ia escrever antes, acabei não escrevendo, mas vou escrever agora. Dado uma partícula de teste com carga Q, que se move com uma certa velocidade V num certo referencial inercial onde a gente está analisando a coisa, ou seja, ela tem que ter carga e ela tem que ter velocidade, ela tem que ser eletricamente carregada e ela tem que estar se movimentando. Se isso acontece, e ela for colocada nesse lugar onde ela está, houver um campo magnético, que é um vetor. Ah, mas como é que é esse campo?
Espera o próximo capítulo que a gente vai aprender a calcular. Por enquanto, aceita que ele está lá. Tem um campo magnético B criado de alguma maneira, seja por ímãs, seja por correntes, nesse ponto aqui. Quando, então, tem isso tudo, o que eu vou perguntar para vocês é, adivinha, pessoal, adivinha, chuta. Como é que eu junto essas três coisas, um escalar Q, um vetor V e um outro vetor B para me cuspir um vetor? Como que eu misturo três grandezas, dois vetores e um escalar para cuspir um vetor? Como que eu misturo para cuspir um vetor? Como que, dado esses ingredientes aqui, Q, V e B, eu produzo esse terceiro, que também é um vetor? Como é que eu tenho que fazer? Como que eu Produto misturo? vetorial? Exatamente, né? O que eu posso fazer com dois vetores? Ou eu faço um produto escalar. Na verdade, vocês poderiam dizer, não, eu posso somar vetor. Também posso, claro que eu posso. Mas alto lá, eu não posso somar bananas com laranjas. Certo? Então, se você quisesse responder, para eu cuspir um vetor que é força, eu vou pegar uma velocidade e somar com B, mas eu vou dizer, não, isso não dá, porque vocês têm que, para a soma de vetores, vocês têm que ter vetores com as mesmas unidades, né? E velocidade é metro por segundo. Campo magnético é Tesla. Não é unidade de velocidade. Não dá para somar V com B. Tá? Então, o que sobra? O que a gente sabe operar com vetores para obter certas coisas diferentes? A gente sabe também fazer multiplicação entre vetores. E tem dois tipos de multiplicação entre vetores. Ou a multiplicação escalar ou a multiplicação vetorial. E o que eu estou dizendo é, se eu fizer escalar, o produto escalar, eu não tenho um vetor. Então, eu só tenho que fazer um produto vetorial. E aí, eu vou resumir aqui tudo que o pessoal, o Heaviside e depois o Lawrence e outros acabaram percebendo, que está de acordo com as observações, e é essa coisa aqui, Q, V, vetor, B. Essa é a lei de força magnética. Essa fórmula dela, tudo que está nesse capítulo é deduzido. Nada mais sai desse capítulo que não seja dessa forma. Se tivesse que decorar só uma, decora essa. Tá bom? E entende o que significa cada letra dessa fórmula e cada símbolo. Então, de novo, isso aqui é a carga da partícula pontual de teste que está sentindo a força magnética num ponto e num instante onde ela, partícula de teste, tem velocidade v com respeito a um referencial inercial qualquer, produto vetorial com um campo magnético naquele mesmo ponto B, criado por outras partículas carregadas em movimento, que a gente só vai aprender no próximo capítulo. E aí aqui vocês têm que se relembrar quais as propriedades todas de campo de produto vetorial, desculpa, que é para entender tintim por tintim o que essa fórmula diz. Então vamos ver se vocês sabem mesmo. Supondo que nessa figura o vetor V vermelho e o vetor B azul estão, de fato, no plano da tela de vocês, diz para mim para onde é o vetor produto vetorial de V com B nessa ordem. Primeiro V, depois B. Diz para mim para onde ele aponta.
V vetor B? Diz para mim. Pra fora da tela? Todo mundo concorda? Alguém discorda disso? A única dúvida é aquela história. O produto vetorial entre dois vetores, vocês não podem ter nunca nenhuma dúvida de que ele é perpendicular ao plano definido por esses dois vetores. Então, a única dúvida que sobra que vocês podem ter é se aponta para fora ou para dentro. Em que sentido da perpendicular, a tela, ele aponta. E aí só tem duas opções. Vocês têm 50% de chance de acertar. Ou é para fora ou é para dentro. E aí é aquela história da regra da mão direita que eu não vou relembrar. Talvez eu tenha relembrado quando eu falei de dipolo, torque, né? Mas realmente nesse caso aí é para fora, tá? E como que a gente indica isso? Eu vou indicar nessa figura aqui com uma cor magenta, ou sei lá como é que se chama isso, pode ser em português também magenta. Como é para fora, eu vou indicar assim, ó. Isso é a força magnética. Errei ou acertei? Ou seja, o que eu perguntei para vocês foi só isso aqui. E eu cometi um erro, que é o mesmo erro que volta e meia vocês... É muito comum se cometer. Eu esqueci do sinal da carga. Então, para ser verdade, essa figura que eu tracei aqui, para a força, qual é o sinal da carga que eu pensei na minha cabeça? Positivo. Então, para que isso, magenta, seja verdade, eu teria que anotar aqui que Q é maior que zero. Se Q for menor que zero, inverte, como sempre, né? Para um vetor que eu multiplico por um número negativo, a sua direção continua a mesma, mas o seu sentido inverte. Se a carga fosse negativa, a força magnética que ela sente seria para dentro da tela. Mas olha só que doideira, pessoal. Essa lei de força aqui, eu acho isso muito doido, tá? Eu acho bem doido. Por quê? Porque eu tenho uma velocidade numa certa direção. Eu tenho um outro vetor numa outra direção, azul e vermelho. E olha só que coisa doida. É muito mais doida do que a gente está acostumado. Me responde para mim, diz se não é ou não é. A força magnética ainda é numa terceira outra direção. Então, essa lei de força magnética é muito doida, não é? É bem estranho, não é? Curioso no mínimo. Hein? Curioso no mínimo. Né? Mas é assim que a natureza funciona assim. A gente consegue descrever essa força nova assim. Isso bate com todas as observações que a gente faz, por incrível que pareça. Uma explicação mais profunda dessa força magnética veio com a relatividade especial elaborada, desenvolvida pelo Einstein em 1905. E aí a gente não explora isso em Física 3, teria que mudar todo o enfoque tradicional de Física 3, se fosse querer explorar isso, e aí a gente poderia ver que a força magnética ela não passa de uma força elétrica vista de um referencial em movimento, onde a partícula de teste está em movimento. Tem toda... dá para se pensar assim. Em Física 3, infelizmente, como a gente ainda não viu nada de relatividade especial, e mesmo em Física 4, que se vocês fizerem é onde vocês vão ver um pouquinho
também não vai ser o suficiente para fazer a ponte com essas coisas de eletromagnetismo, tá? Só realmente num curso mais avançado típico é que se vê como essa força magnética pode ser pensada como uma força elétrica do ponto de vista de um referencial onde a partícula de teste não está em repouso, tá? Tem uns poucos livros de física básica que desenvolvem esse aspecto relativístico dessa força magnética, tá? Dois que me vêm à mente são o Feynman, as aulas, as lições de física do Feynman, né? Que é de física básica, mas é bem mais avançado, mas pretende ser de física básica. E o que eu acho o melhor livro de física básica de eletromagnetismo, que é o Berkeley, tá? O curso de física do Berkeley, volume 2 de eletromagnetismo, que também já está traduzido, tá? Mas é, de novo, um pouco mais avançado, mais detalhado, tá? Bom, aqui a gente vai aceitar isso, PT, saudações. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. O campo magnético azul, ele está dado caído do céu aqui num dado ponto, depende lá das fontes que a gente só vai ver como a partir do próximo capítulo. Agora, a partícula de teste, com uma certa carga Q e velocidade V, somos nós que escolhemos a carga que damos e a velocidade que a gente dá. Então, eu vou pedir para vocês agora fazerem o seguinte: joga fora essa partícula com essa velocidade e pega essa outra partícula aqui, ó, com uma velocidade na mesma direção do campo magnético. É essa nova velocidade vermelha aqui, tá bom? Antiparalela ao campo magnético azul. E agora me diz, qual é a força magnética que essa partícula carregada, ela continua carregada, carga diferente de zero positiva, digamos. Mas agora ela está com uma velocidade diferente, e a força magnética sente a velocidade. Depende da velocidade. Qual é a força magnética agora sobre essa partícula, pessoal? Zero. Por quê? Porque está formando um ângulo de 180 graus e um produto vetorial seria, o módulo seria de acordo com o seno. Isso. Tá legal? Então, olha, aceita essa fórmula. Vamos levar o pé da letra, tá? Tem partículas, para eu sentir, fazer elas sentirem força magnética, elas não podem ter carga igual a zero, senão zero vezes qualquer coisa é zero. Não podem ter velocidade igual a zero, porque o produto vetorial de zero com qualquer outro vetor também é zero. Mas olha só, mesmo que ela tenha velocidade, dependendo da direção da velocidade com respeito ao campo magnético, apesar de ela poder ter carga diferente de zero, apesar de ela poder ter velocidade diferente de zero, se ela estiver alinhada com o campo, antiparalelo ou paralelo, tanto faz, ela não vê, ela não percebe, ela não sente força magnética nenhuma, tá? E isso vem da fórmula ou então vem da experiência. A experiência aí a gente faz a indução e se inspira para, como o Heaviside e o Lorentz se inspiraram para chegar na fórmula, postular uma fórmula.
Então, acreditando na fórmula, mesmo que uma partícula esteja em movimento, esteja carregada, isso não significa que ela vai sentir força magnética. Se a velocidade dela estiver alinhada com o campo magnético, ela não sente. Isso é totalmente diferente da força elétrica, não é verdade, pessoal? Se eu tiver uma partícula com carga diferente de zero e colocar ela num lugar que tem campo elétrico diferente de zero, sempre ela vai, não interessa como eu coloque acelerada, com velocidade alta, baixa, parada ou não parada, sempre vai ter uma força elétrica diferente de zero. Então, justamente por a lei de força ser diferente, pessoal, a gente tem, comparando o elétrico com o magnético, né, a gente tem certas coisas semelhantes e certas coisas diferentes, tá? Semelhanças são a força magnética, que nem a força elétrica, é proporcional à carga. Beleza. Outra semelhança, a força magnética é, de certa forma, proporcional ao campo magnético, que nem a força elétrica também é proporcional ao campo elétrico. Mas entra esse novo fator aqui, que é a força magnética depende da velocidade da partícula. E olha só como é estranho. É muito estranho. Eu já falei essa coisa que tem 3 direções, né? Tem a direção da velocidade, a direção do campo magnético, a direção da força. É mais complicado do que o caso elétrico, porque no caso elétrico a direção do campo elétrico e da força são sempre a mesma. O que mais tem estranho, esquisito, curioso? Se eu tiver com a velocidade alinhada da partícula com o campo, mesmo ela tendo carga, ela não sente força magnética. Mas vamos continuar com as estranhezas. Olha só. O referencial, essa dependência aqui com a velocidade. Quem é que escolhe o referencial para a gente analisar uma situação física aqui, onde tem uma partícula e tem campos? Quem escolhe o referencial? Eu posso escolher qualquer referencial ou não? Tem que ser um referencial inercial, né? Tem, é verdade. Para não ter surpresas que já na mecânica tem, né? Forças de inércia, umas coisas meio esquisitas, né? Então, tipicamente, tem que ser num referencial inicial, tá legal. Mas tem vários referenciais, tem infinitos referenciais inerciais, não tem? Sim. Eu não posso escolher um que coincida com a velocidade da partícula, que seja comóvel com a partícula, que seja o referencial da própria partícula, pelo menos num dado instante, né? Se a partícula estiver acelerada, aí a rigor o referencial dela não é inercial, mas num dado instante eu posso ir para cima de um referencial que naquele instante coincide com a partícula, não posso? Esse referencial inercial, tá legal? Naquele instante. Tá certo? É um direito que eu tenho de escolher esse referencial inercial. Dentre os vários possíveis, onde ela se movimentaria, tem um onde ela está parada, não é verdade? Só que a força seria zero, né? Exatamente. O que vocês acham disso?
Nesse referencial, se continuar válido essa fórmula, como nele, por construção, V é zero, eu teria que concluir que nesse referencial a força é zero, concorda? A força magnética. E eu quero que vocês pensem um pouquinho nisso. E eu vou perguntar, aceita essa fórmula, válida em qualquer referencial inercial? Qual é a conclusão que a gente está chegando para a força magnética? Não tenho receio de falar. A gente está sendo obrigado a concluir o quê? Que a força magnética, dependendo do referencial, completa para mim. Ela pode ser zero, né? Vocês ficaram extremamente receosos de falar isso, não ficaram? Bastante. Isso é um desconforto, não é? No geral, afirmar que é zero é um pouco. Não, mas acreditem na fórmula. Vamos ver a lógica do argumento. Acreditem que essa fórmula vale para qualquer referencial inercial. Acreditem nisso, tá? Se é esse o caso, não tem como escapar dessa conclusão, por muito desconfortável que ela seja. Ou seja, que a força magnética, dependendo do referencial, ela pode ser zero ou ela existe ou não existe. Não é isso? Eu acho que esse é o desconforto que vocês estão. É isso ou não é isso? Sim. Mas esse é o desconforto, entre aspas, que o Einstein também foi ele que percebeu essas coisas, né, pela primeira vez e formalizou. Ele teve que enfrentar isso também. E a moral da história é a seguinte: uma partícula carregada e com uma certa velocidade, com respeito a um certo referencial inercial, se no lugar onde ela está existe um campo elétrico e também um campo magnético, vamos pensar agora que tem os dois. Qual é a força total resultante sobre elas, que eu vou chamar de EM, porque é uma força eletromagnética? Vê se vocês concordam. É a força elétrica mais a força magnética que eu acabei de falar. A força elétrica está escrito aqui, a gente já estudou. É proporcional à carga e proporcional ao campo elétrico. E a força magnética? É o que a gente está começando a estudar. É proporcional à carga, à velocidade e ao campo magnético. Eita, já botei carga vetorial. EV, vetor B. Esse pedaço depende do referencial, porque essa velocidade V é com respeito a um determinado referencial. Não existe velocidade absoluta. Velocidade sempre é com respeito a um dado referencial. E esse outra parcela aqui, ingenuamente, não depende do referencial, parece.
E isso daria uma força eletromagnética. Vamos supor que só tem essas duas, força elétrica e magnética. Pela segunda lei de Newton, isso seria massa vezes aceleração. Tá? Então, se eu imaginasse que eu tenho agora, volta para a situação em que eu tivesse só campo elétrico, perdão, só campo magnético. Então eu mato isso aqui. Eu estou num referencial onde eu estou supondo que, por hipótese, eu só tenho nesse referencial S, eu só tenho campo magnético. E a partícula se move com uma certa velocidade v. Aí agora, pessoal, eu vou para esse referencial da partícula. Vou chamar de S', tá? Nesse novo referencial, tudo dele eu vou botar linha, tá? Então, nesse novo referencial, a força magnética linha é zero. Por quê? Porque a velocidade da partícula, por construção desse referencial, ela é zero. V' é zero. Então, a força magnética, continuando a usar essa mesma fórmula, só que agora tudo com linha, é zero. Se a força sobre essa partícula fosse só devida à força magnética, eu seria obrigado a concluir, chegaria a esse absurdo. No referencial sem linha S, ela está acelerada. Porque, apesar de não ter campo elétrico, tem campo magnético, ela está se movimentando, ela tem carga, então isso aqui é diferente de zero em geral e, portanto, ela se acelera. Tem uma força resultante sobre ela, puramente magnética. Só que aí agora eu chego e eu tenho direito de analisar a situação do S', que está se movendo junto com a partícula. Se eu achasse que a única força em S' resultante é a força magnética, de origem magnética, linha, como nesse referencial a partícula está parada, eu teria que concluir que no referencial S' a força resultante é zero. E aí, pela segunda lei de Newton, eu teria que concluir que a partícula não se acelera. E isso é uma doideira, é uma contradição. Afinal de contas, ela se acelera ou ela não se acelera? Isso não pode depender do referencial inercial. Dois referenciais inerciais, eles estão em movimento relativo, que é um MRU. Então, se não tem aceleração com respeito a um deles, não tem aceleração com respeito a nenhum deles. E se tem com respeito a um deles, tem que ter com respeito a todos eles. Mas se, ao eu passar para o referencial da partícula, a única força que continuasse agindo fosse a magnética, eu chegaria a esse problema, que nesse referencial ela não se acelera. E isso é uma contradição, porque no outro ela se acelerava. Eu acho que esse é grande parte do desconforto que talvez vocês tivessem, que a gente costuma ter, tá? Então, o que eu vou falar, e eu já estou me alongando demais nisso, porque isso aqui, no fundo, é algo de relatividade especial, tá?
que eu não devia falar nada, porque isso não é matéria de Física 3. Mas é a minha área, eu gosto e eu acabei não me contendo e estou falando. Qual é a moral da história para eu resolver esse paradoxo, essa contradição, esse problema? E o Einstein é que descobriu e estudou isso e nos explicou direitinho. Olha, no referencial S inicial não havia campo elétrico, mas havia campo magnético. Sabe o que acontece? No referencial S' da partícula, continua havendo um campo magnético que nem havia no S, só que como a partícula nesse referencial tem velocidade zero, esse campo magnético que continua existindo não fede nem cheira para fazer força nela, nesse referencial dela, que é o referencial próprio, comóvel, o referencial dela. Agora, aí é a doideira das doideiras. O campo elétrico, que no referencial S eu tinha suposto que era zero, no referencial S', relativamente ao qual o S está em movimento, existe um movimento relativo entre S e S', né? A partícula se move no referencial S e está parada em S'. Nesse referencial S', por incrível que pareça, surge um campo elétrico diferente de zero. E aí eu concluo. Os campos elétrico e magnético, e isso foi o resultado, um dos resultados, dependem do referencial. Ao ponto de, em alguns casos, num referencial o elétrico pode ser zero e num outro referencial ele deixa de ser zero. E também para o magnético coisa parecida. Tá? Nesse sentido, eles dependem do referencial. Tá? É muito doido isso. Tá? E isso a gente só meio, vamos dizer assim, entende ou consegue ganhar uma outra visão sobre isso quando estuda relatividade especial. Tá? Mas é essa coisa curiosa, surpreendente mesmo, tá? Mas vamos voltar a essa fórmula, QV vetor B. E vamos explorar uma consequência fundamental dela, que é a seguinte. Essa é a lei de força magnética. Então, voltando, tem uma partícula aqui com carga Q, vamos supor que é maior que zero, se movimentando com uma velocidade para lá e sentindo um campo magnético para cá, por exemplo. Então, a força magnética, eu vou desenhar agora em azul, é para fora ainda da tela. Ou seja, a força magnética sempre é por causa desse produto vetorial, né? Perpendicular é isso que eu quero dizer com esse símbolo, tá? A velocidade da partícula, sempre. Isso aqui é um resultado chave,
E é por causa daqui imediato, né? O produto vetorial entre dois vetores é sempre perpendicular aos dois vetores. É por isso que ele é perpendicular ao plano que contém esses vetores. Então, está aqui, né? A força magnética azul, nesse exemplo aqui, ela é perpendicular à tela, gerada, né, definida pelos dois vetores preto, velocidade, vermelho, campo magnético. Ou seja, a força magnética ela está dando um empurrão, ela está dando um cacete, um soco na partícula perpendicular à sua trajetória, à sua velocidade. Não é verdade, pessoal? Portanto, eu não sei se eu preciso mostrar isso para vocês. Se vocês quiserem, eu mostro. Mas se eu dou um toco numa partícula, uma partícula está se movimentando numa certa direção. Eu dou um soco nela perpendicular à trajetória, perpendicular à sua velocidade, né? Porque o deslocamento infinitesimal que ela faz, num dado instante, quando ela tem velocidade v, é VDT. Então, eu pergunto, qual é o trabalho que a força magnética faz sobre a partícula? Quando eu dou um peteleco perpendicular ao deslocamento de uma partícula, perpendicular à sua trajetória, essa força ela consegue alterar, fazer trabalho? Não. Eu ia até falar um negócio, mas é o que vem depois. Eu acho que é óbvio que não, né? Aí se você disser, não entendi, Maurício, quero que demonstre. Então eu vou demonstrar aqui de maneira boba. Trabalho um pouquinho que é feito por uma força, quando ela age sobre uma partícula que sofre um deslocamento dl, é sempre isso por definição e, portanto, como deslocamento infinitesimal, né, no intervalo de tempo dt é VDT, o que eu tenho que fazer? Não esqueçam desse ponto aqui. O trabalho é o produto escalar, é a projeção da força na direção da velocidade. Então, eu acho que é óbvio, né? Como a força é sempre perpendicular à velocidade, é óbvio, não é óbvio, que o trabalho da força magnética é sempre zero. Força magnética sobre uma partícula nunca, nunca, nunca faz trabalho. Beleza? Tá certo, pessoal? Certinho. Agora, o que é... Não tem um tal teorema do trabalho e energia cinética? Esse teorema diz, eu não sei se eu já falei ele em outra ocasião, eu não vou demonstrar não, mas é simples, vocês revejam. O trabalho da força resultante sobre uma partícula, ele é igual à variação da energia cinética. K para mim é energia cinética, tá? E lembrando, meio mv2. Tá legal? Então, olha só qual é a consequência de a força magnética não realizar nunca trabalho. Vê se vocês concordam com isso que eu vou enunciar, e aí eu acho que talvez eu pare a aula por aqui. Se a força magnética coincide com a força resultante sobre
uma partícula isso significa força resultante igual à força magnética. Pode ser até que tivesse mais força lá, tá? Força de uma mola, força de gravitacional, força elétrica, só que aí o resto soma para dar zero, de modo então que a força magnética é a única resultante. Se isso é verdade, o que eu concluo? Supondo que a partícula tem massa constante, né? Ela não está evaporando, variando a massa, tá? O que eu concluo? Se a força magnética coincide com a força resultante sobre uma partícula, é isso aqui, então a energia cinética tem que ficar constante, não é isso? Mas o que é a energia cinética ficar constante se a massa é constante? Me ajuda a concluir essa frase. Se a força magnética não estava... Perdão. Se a força magnética é a única resultante. Então, como ela não faz trabalho a magnética, o trabalho da resultante é zero e, portanto, a energia cinética da partícula não varia. Se a energia cinética da partícula não varia, o que eu posso dizer que não varia? Já que a energia cinética é isso. A velocidade. Exato. Fala melhor, Lucas. A Porque partícula tem velocidade. Velocidade é um escalar ou é um vetor? é um vetor. Então, fala melhor. Então, a partícula, no caso, ela vai estar... ela não vai estar acelerada, né? O vetor velocidade não Fala vai diminuir. direito. Como que um vetor... Aceleração é um vetor. A única coisa que eu concluí é a energia cinética, que é essa relação com a velocidade. Ela não é a velocidade completa vetorial. A energia cinética, ela só sente o quê? Ah, o módulo da velocidade. Então, o módulo da velocidade é constante. Exatamente. Por quê? A força magnética ela está dando um cacete na partícula. Sem dúvida, intuitivamente, ela está alterando a direção de movimento da partícula, concorda? Sim. Só que ela não consegue alterar o módulo da velocidade. Porque para alterar o módulo da velocidade, eu tinha que ter uma força com uma componente paralela à velocidade, que é para aumentar ou diminuir o módulo, né? Então, sejamos precisos, né? Então, o módulo não se altera. Não é isso? Se a força magnética é a única que atua, ou então se a força magnética, apesar de ter outras, mas ela é a resultante, as outras se cancelam entre si. Então, jamais a força magnética vai ser capaz, por si só, de alterar o módulo da velocidade da partícula. Ela pode alterar a direção e altera, sempre. Tá? Em geral, né? Porque se for colinear, né? Se V e B estiverem alinhados, não altera. Mas, tirando esse caso, ela sempre altera a direção, mas ela nunca, jamais altera o módulo da velocidade. Então, seja lá como uma partícula ande num campo magnético, ela nunca vai poder andar num campo magnético sozinho, só o campo magnético,
de modo que o seu módulo de velocidade se altera. Ela vai andar sempre com... E olha o cuidado que eu estou tomando, pessoal. Eu não estou falando que a velocidade não se altera. Velocidade, para mim, físico, é vetor velocidade. Tem módulo, direção e sentido. O que eu estou dizendo, que é o correto, é que o módulo da velocidade não se altera. A direção se altera sim. Tá? Ela não vai andar numa linha reta em geral, porque afinal de contas ela está sentindo uma força. Só que essa força ela é curiosa tal, magnética, que não consegue alterar o módulo da velocidade. Mas a aceleração para o físico é o quê? É alterar o vetor velocidade, seja em módulo, seja em direção e sentido. Concordo? Tá bom? Sim, professor. Todo o resto desse capítulo são exemplos e exemplos bem práticos de aplicação dessa fórmula. Eu ia, em princípio, começar alguns, não vou fazer, vou parar por aqui. E aí, depois, no finalzinho, a gente vai ver o que acontece sobre correntes, tá? Mas na próxima aula, eu vou, então, pedir para vocês para realmente darem uma lida preliminar nesse capítulo, em todo ele, na verdade, porque a gente vai fazer só exercícios que, no fundo, são aplicações. A maior parte desse capítulo, a essência dele são aplicações em diferentes tipos de aparelho dessa expressão para força magnética. E aí, no meio do caminho, vai ter lá uma história de dipolo, vai ter aplicação para um espectrômetro, vai ter aplicação para o seletor de velocidades. Isso está tudo muito bem feito no livro, nesse capítulo. Eu não vou ter tempo de ver todos, nem me interessa ver todos. Vou ver alguns. Eu acho que, de fato, a próxima aula, essencialmente, vai ser uma aula de exercício. E lembrando, próximo sábado, de novo, já é um outro teste, né? O teste 3, tá? Então, eu vou oficialmente parar a aula por aqui, a gravação, tá? Mas quem quiser tirar dúvidas, pode, claro.